gravar aqui, você já pode começar. Pronto, é tudo seu. Então, vamos lá. Ô, César, e a apresentação aqui, você vai evoluindo por aí, né? O teu aí, né? Ou eu vou por aqui? Você tem... Bom, vai que eu vou tocando aqui. Você quer ir para o primeiro legal. slide? Você quer falar um oi aí para todo mundo? Tá legal. Alô, pessoal. Bom dia, obrigado pela disponibilidade de vocês aí num sábado de manhã ensolarado, né? E aguentando eu e o César aqui falar de LGPD. Obrigado pela oportunidade. Bom, o objetivo nosso, para vocês que estão nessa jornada toda de certificação e os desafios internos corporativos, é nós apresentarmos uma visão, né, da teoria à prática. O mercado está fazendo várias colocações, tem várias formas de se implementar que os escritórios jurídicos estão direcionando, empresas de tecnologia, quando encaminham o processo de adequação e sustentação, né? Porque hoje é sustentação, porque a lei já está vigente, direciona. Então, em suma, é uma visão geral e a IT Partners, né, como uma empresa essencialmente provedora de treinamento e consultoria em governança, né, sempre, né? Tem vários cases no mercado. Nós resolvemos aí fazer essa apresentação para vocês. Segue o jogo aí, Cezão. The next one. Ok. Bom, esse aqui é mais ou menos o resumo do que a gente vai falar. Isso. Nós já estamos com 20 e tantas turmas de formação de DPO, mais de 600 pessoas. O que acontece nesse tipo de turma, né? Você conversa sobre tudo e percebe que tem algumas coisas que são incomuns nas pessoas, uma certa angústia, uma necessidade de querer saber fazer. E o que é legal num dos cursos, um deles, que é o último dessa formação, tem um capítulo que, inclusive, é o que mais cai na prova, que fala como é que você implementa. Quais são as sequências? Não é você chegar lá e sair abrindo, comprar uma caixa no Mercado Livre, né? Implante LGPD, abre, vai desembrulhando e sai instalando. Não, não é assim que funciona. Tem uma sequência. E aí, nesse curso, tem essa sequência baseada nesse livro, que está bem no meio do slide, que é do professor John Kirazoglou. E o livro é extenso, e ele escreve sobre proteção de dados e um fluxo de implementação. Curiosamente, a sequência que ele faz é uma sequência de gerência de projeto. É a mesma sequência. Se você aprender PMBOK, se aprender Prince, é a sequência de projeto. A fase 1, por exemplo, é dar um chacoalhão na empresa. Descobrir como você está, qual é a pegada, o que está rolando. Ela é relativamente rápida, mas se você não faz a fase 1, você não tem patrocinador, você fica um bobo falando sozinho. Então, é interessante essa fase 1 aqui, a gente, inclusive, investe durante projetos pouco tempo nela, mas sem ela não tem projeto. Fica um arremedo, fica um jogando as coisas nas costas dos outros, você não conscientiza a empresa. Daí vem a fase 2, que é praticamente montar o arcabouço do projeto, que ela é relativamente rápida também, em termos de gestão, é você levar para o kickoff, né? Você já tem massa crítica, você já sabe o que você tem na mão, já fez uma avaliação da empresa, já sabe o que ela quer, quem vai se envolver, você já montou o circo, né? Para cair no 3. O 3 que é o projeto. E as pessoas querem começar a dar 4. Querem implementar, eba! Querem fazer isso aí rodando, aperta botão aí. E não é assim, gente. Instalação de Microsoft, É a instalação de Office, né? Deixa virando lá para ver se instala. E o que é mais interessante é a perenidade disso, que você muda, se transforma a empresa para melhor. Ela tem que se manter. Então, a fase 5 é a governança. Então, a gente vai basear esse tipo de assunto explorando esse racional. A gente sempre vai falar, não, isso é na fase tal, isso é na fase tal, porque dá uma pegada legal para você pontuar no tempo onde é que aquilo acontece. Eu queria que o Mônaco falasse aí de uma outra coisa importante, o equilíbrio processo, pessoas, tecnologia. Manda brasa.
Porque o que nós somos muito indagados no mercado, né? O professor, uso qual ferramenta e tudo mais. Pessoal, qualquer tecnologia que você for usar, porque hoje tem várias ferramentas de mercado, principalmente as top 5 mundiais, aí que tem toda a experiência já na GDPR, se vocês não tiverem um cenário estruturado do teu processo de governança de privacidade, você não vai conseguir ajudar na implementação, na configuração da ferramenta para atender o seu core do negócio. Então, por isso que a gente insiste nesse contexto que não só na governança de privacidade, mas em todo o cenário corporativo, 40% sempre vai ser, tanto na implementação quanto no custo operacional do dia a dia, relacionado a processos, atividades, controles e tudo mais. 40% são pessoas, cultura organizacional, treinamento, melhoria contínua. E 20% é ferramenta. Você troca a ferramenta quando você quiser. Se você estruturou efetivamente o teu cenário de processos e você tem uma equipe estruturada, treinamento contínuo, aculturamento, envolvimento principalmente do board, patrocínio tático e estratégico, a ferramenta você troca, gente. E nós sabemos que ferramenta está muito relacionada ao budget anual. Então, você pode ser que no ano você tenha um budget, no ano seguinte você pode aumentar ou diminuir, e você vai tomando ações para estruturar nesse sentido. Outra coisa que é muito importante nessa abordagem que fizemos, né? Quando falamos em processo, que é essa fase inicial que o César comentou, né? Que é a fase 1 de preparação e a fase 2 de organização, eu adoro empregar, né? Essa visão, metodologia, framework, o nome que vocês quiserem dar, que é o 5W2H. Então, para todo esse cenário, eu sempre faço as perguntinhas padrões, né? O que eu estou fazendo, por que eu estou fazendo, quem é responsável pela execução, qual a periodicidade disso, né? Quem inicia, quem starta, quem controla, né? Quantas vezes ou qual a quantidade do que eu estou monitorando eu estou usando e onde estão as coisas. O onde é importante aqui em privacidade, né? É onde estão os dados pessoais, onde estão os dados pessoais sensíveis. Então, esse é um contexto que é importante essa abordagem, porque sempre que nós falamos em privacidade, nós estamos falando simplesmente no ciclo de vida dos dados pessoais. Então, se é um ciclo de vida, esses dados pessoais, o mesmo dado pessoal, ele pode estar sendo utilizado por um ou mais processos de negócio. Isso é um contexto que é difícil a gente consolidar. Processo nada mais é, quando você vai na GDPR e na LGPD, aquela palavrinha mágica, né? Atividade de tratamento de dados. São os processos de negócio, materializando, né? Dando exemplo. O processo de contratação de um colaborador, é o processo de desligamento de um colaborador, é o processo de vendas, cadastramento para você fazer compra num site XPTO. Tudo isso são processos. É o processo do e-social dentro do RH. Então, é o processo ou os processos de marketing, quando eu estou fazendo uma atuação, uma campanha, para coletar leads, é um processo que você tem que ter toda a estrutura de consentimento atrás, consentimento universal. Então, tudo é processo, pessoal. Por isso que a gente faz essa abordagem. Ferramenta é importante? Ferramenta, eu diria que é determinante, porque é um acelerador. Planilha Excel, é complicado você fazer a tua adequação e depois você dar a sustentação. Porque planilha Excel, ela é copy-paste. Dados pessoais são vivos. Então, é por isso que nós estamos aqui. Certo, Cezão? Certo. Alguma coisa para completar? Então, vamos lá, né? Aí... Tem uma coisa aqui, isso é uma pergunta, se um plano de resposta a incidente é derivado de um DPIA. Pode. Claro. O DPIA, inclusive, é um negócio que você faz na fase 1. É o primeiro DPIA que você faz. Isso tem que ser resultado antes de começar o projeto, saber onde é que aperta o teu calo, cadê o teu problema, o que é crítico nessa empresa. Né? Se é um processador ou se é um operador, né? Então, o DPIA, ele é fundamental para isso, e você pode chamar de análise de risco também, dá na mesma. O problema Tanto é que
Tanto é que cai bastante questões na prova, né, César? Do PDPP, é o segundo maior quantitativo em questões. É sobre isso, né? É sobre risco. Bom, então, a gente preparou aqui quais seriam os blocos de assuntos pertinentes a uma implementação. Então, a gente vai passar, são 3 slides de assuntos, assim, 360 dos assuntos de uma implementação. E aí, a gente vai dar uma espécie de ordem nesse negócio. Não dá para você pegar esse tipo de coisa e juntar tudo no liquidificador e bater. Então, os próximos slides é para criar angústia, tá? São todos... essa calma, porque você mostra isso desse jeito... você mostra isso desse jeito, dá nó. Não, vou ter que fazer isso tudo? Sim. Né? Vou ter que fazer... Vai... Mas, assim, a gente vai passar sem ordem nenhuma. São assuntos, são 3 telas de assuntos. Tá? Primeira tela. Primeira tela. Cadê o... Putz, perdi o cursor. Peraí, tá aqui. Primeira tela. Por onde começar, né? Começo automatizando a avaliação? Talvez. É isso aí. Pode ser. Agora, como é que eu vou automatizar uma coisa que eu não conheço da empresa, né? Vou automatizar em cima do quê? Né? Processos, né? Vou fazer mapeamento de dados, eu estou trabalhando na cozinha e ninguém está vendo o que eu estou fazendo. E aquela angústia, vocês estão fazendo o quê, hein? Vou fazer um plano de resposta a incidente, também não teve ainda. Onde é que aperta, né? É aí que eu devia começar? Isso é importante, mas se eu fizer isso, tem outra coisa para fazer antes, para parecer que eu estou trabalhando? O problema de você fazer isso aí também só vai aparecer quando tiver incidente, que você não quer, né? Exatamente. Você, às vezes, quer fazer uma análise. Essa análise comparativa, por exemplo, para mim, é fundamental na fase 1. É como é que você está. Você vai no médico e fala assim, doutor, estou com dor, né? Ele vai analisar você. Se ele não conseguir chegar a um ponto de análise o suficiente, vai mandar você fazer alguns exames. Então, o primeiro passo é você fazer um assessment, não você, a empresa se conscientizar e você fazer a orquestração desse assessment. Então, desse slide eu já tiro isso. O próximo eu vou deixar para o mundo. Então, vamos lá. E aí, né, você tem todo o cenário aí de consentimento, conformidade, porque, queira ou não queira, a integração sua com o mercado, com o titular, seja o que for, titular interno ou externo, né, que são os clientes ou seus colaboradores, parceiros de negócio, você sempre pode ter você vai ter um cenário que você precisa ter o quê? Finalidade daquela coleta de dados, tratamento de dados e a base legal que vai sustentar esse cenário, né? Pode ser o consentimento? Pode. E todo consentimento, geralmente, a gente tem 2 visões, né? Então, até na telinha está bem explicado aqui. Consentimento, conformidades via cookie, né? Cookies, que a gente coloca nos nossos sites, ou consentimento que é chamado, pelo esse contexto de ferramenta, de consentimento universal, onde você integra qualquer solução que você está usando dentro da tua landing page, dentro da tua aplicação de CRM, para pegar esse cenário. Aí, olha que interessante, né? E, de novo, aí vem o cenário de você começar a definir alguns controles, por exemplo, que você vai ter uma conformidade nas aplicações, móveis, inclusive, que você faz o relacionamento com o teu fornecedor, com o teu cliente aí, né? O seu titular via qualquer mobile. Pedido dos titulares, né? Que é o básico desse relacionamento nosso com o mercado. Tem a gestão de notificações e políticas, por quê? Para você ter que estar avaliando continuamente o que está dentro, o que está fora do ranking, para você o quê? Para você fazer a gestão de riscos ou que está compliance ou não. Riscos de TI, e não só TI, isso é determinante, né? Porque queira ou não queira, hoje nós estamos muito atrelados a eventos, incidentes de cibersegurança, tecnologia pura. Nós vamos desconsiderar os riscos os documentos armazenados em papel, os documentos analógicos? Não pode desprezar. Mas hoje a grande quantidade, exatamente, de riscos, né, de vazamento, de incidente de segurança da informação é tecnologia. Então, para isso, você tem que ter uma visão muito clara. Quem já fez aqui, né, o ISF, conceito de ativos, certo? O que é um ativo que você qualificou na tua
política do sistema de segurança, na sua política de segurança da informação, o que é o ativo, né? Quais são os dados, classificação de dados, quais os repositórios, qual o aplicativo, aplicação, em suma, todo esse cenário de gestão de risco. Tá? Vai para o próximo, Cezão? Eu queria falar um negócio aqui, né? Vai lá. Que a gente entra até aproveitando uma pergunta que veio aqui, né? Se é obrigatório o canal de denúncia. Não, é obrigatório um canal de atendimento. Você não vai colocar o carro na frente dos bois. O ideal é você abrir a porta. É sempre coração aberto. O princípio é transparência. Mesmo que você não faça nada, mas você acolhe. Então, um dos grandes primeiros passos para quem escreveu isso aqui, eu não consigo ler o nome, senão eu falaria. Assim, foi o Jefferson. Que tá, eu estou contra a luz, não é que eu estou ficando cego. E aí, o que acontece, Jefferson? Numa situação como essa, você tem que acolher. Então, é que nem você ter um canal de reclamações, um canal... Você está lá para atender. O problema é o que fazer com isso. E como tratar isso de uma forma contínua, célere. Porque uma coisa é você receber um e-mail para responder. Ah, legalzinho. A outra coisa é você responder 200. Ou 10. Então, o problema é criar uma rotina para isso. Essa rotina está Então, você tem que avaliar a possibilidade de automatizar isso, o mais automático possível. Eu sou louco por automação. O quanto menos esforço puder ter, melhor. É a lei do menor esforço. Então, isso vale para essa situação, vale, por exemplo, para os cookies. O cara entra no teu site hoje, fica lá, olha, política de cookie. Olha, política de cookie. Isso é pouco. Isso é pouco. Você é mais ou menos dizendo assim, ó, você quer entrar ou você não quer entrar? O ideal é você ser muito mais assertivo e falar, olha, como é que você quer ser tratado? Você quer muito tratamento, muita intimidade ou pouca? Essa é a grande sacada hoje, você colocar num site. Outra, administrar isso automaticamente. O cara volta e você sabe. Aí que está a elegância. Né? Aí é que está a automação. Então, desses dois aí que o Jefferson falou, fica bárbaro você fazer isso assim logo de cara, bicho. O quanto mais automático, inclusive. O problema é o automático, a gente vai chegar lá, né? A LGPD será cobrada de todas as empresas. Por que você está falando do futuro? É uma lei que está rodando, ela está cobrando. Por que no futuro? Essa lei está vigente. A lei é vigente, nunca mais fale assim. Ela não será cobrada, ela é cobrada. É que nem se atropelar alguém na rua. Tem uma lei para isso. Tá? Se alguém reclamar de você, hoje em dia a volumetria é dada, sabe por quem? Pelo Ministério Público. Ele está aí. E o Ministério Público não tem a menor noção de volumetria. Então, eu tenho uma outra... não é canal de ombudsman aqui, é você fazer um relacionamento. Se você quiser contratar um ombudsman, tudo bem, mas é melhor não ter, né? Custa caro. A não ser que você queira. Agora, vamos lá. No fato de você ser pequena empresa, problema seu. Você tem que estar adequado, você tem que pagar imposto, tem que estar dentro da lei. Você vai fazer em menor escala, em menor complexidade. Mas você não pode se omitir. Só porque anão pode sair dando tiro. Anão empresarial, hein? Na realidade, o que todo mundo no mercado gosta é transparência. Eu peguei a TV do meu filho que deu uma pifada aqui e levei para consertar, que é aqui perto, na loja do fabricante. Olha, nota 10 de atendimento. Nota 10. Mandaram e-mail dizendo que estava no conserto, que já tinham olhado, pediram a nota fiscal. Sabe, você vê o procedimento do cara, foi atendido por pessoas diferentes o tempo todo e foi um ato contínuo. Nota 10. Se fosse ruim, eu falava porcaria de atendimento. Não é engraçado quando você é crítico pra caramba e ainda é bem atendido. Você fala assim, nossa, aprenderam, fizeram a lição de casa. Mas aí é melhoria contínua, né, César? O PDCA, né? Quantos erros já não fizeram outrora para chegar no nível atual de reconhecimento, que é o que você está falando, né? Outra coisa, né?
Vê um comentário aqui. Eu falei, vai comentando que a gente vai rolando, né? Então, aqui, falaram assim, e as regras existem regras de canal de atendimento? Sim. Eu ligo para a sua empresa e falo assim, a regra, ó, o que vocês têm de mim aí? Você tem um mês para responder. Aí você fala assim, outra... não tem nada. Peraí, não tem nada. Aí vaza um dado, o meu nome está lá dentro. Aí eu processo você. Essa é a sequência. E outra, esse feedback está na lei. Você tem que dar feedback. Então, esse canal de atendimento, né, é você colocar uma situação primeiro, né? É o tal do consentimento que está ali. O que eu pego da pessoa e ela se sente confortável em passar para mim? De qualquer loja você vai, você entra numa farmácia, você dá o CPF, porque é conveniente para você que você quer desconto. Você não quer depois ficar recebendo no celular, seu remédio para esquizofrenia tem desconto, né? Você não quer de jeito nenhum esse tipo de divulgação. Então, esse tipo de coisa tem que ser... você pode armar uma confusão danada. Onde é que você tem autorização para fazer isso? Né? E quando o dado está errado o tempo todo? Então, as empresas vão sofrer um processo de depuração. Vamos para o próximo slide e a gente vai engatando o papo aí. Sim. Boa. Isso aí. Bom, gestão de risco dos fornecedores. Você tem porteiro, que não é teu funcionário, você tem a mulher da limpeza, você tem o cara que você manda processar, você tem uma agência de marketing, você quer ver um outro terceiro que é de lascar? Desenvolvedor. Você tem o cara que cuida do teu site, você tem o contador, tudo é terceiro. Qual a tua relação de intimidade de dados com esses caras? O contador, você não vai ficar passando coisa. Mas eu abri, sabe, lá no RH, agora nós abrimos um negócio de previdência privada. Cara, você vai perguntar para o cara dados íntimos para poder adequar a previdência. Você pediu aceite para isso, está guardando isso de uma forma correta, porque quem vai fazer isso é a menininha do balcão, velho. Não é o chefe que tem consciência, né? Isso tem que estar lá no documento, lá na parte de baixo, dizendo assim, você está assinando isso, nós vamos usar para tal coisa. E quando não usar, como é que você guarda esse documento? Você põe em cima da mesa? Então, esse tipo de educação que o fornecedor, que faz parte do teu ecossistema, que está lá, que depende de você, vai comprar um apartamento agora, vai, passa aí na rua, nossa, que legal, cabe no meu bolso, né? Vou ficar 30 anos pagando isso aí. Você entra lá, você não está falando com a construtora, você está falando com o corretor, que é um quarteirizado, que está ali, não tem nem vínculo empregatício. Aí você põe lá a tua alma para o cara, quanto você ganha, o que você faz, tudo naquele papel lá, na obra, né? E aí, você deixa lá. Aí no dia seguinte você fala assim, é teu direito. Ô bicho, desculpa, não quero não, tá? Não quero. O que ele faz com o seu papel que você preencheu? É o quarteirizado, que tá lá, ele guardou na pastinha dele. Ele não pode passar pro primo dele, que é carpinteiro, ou pro outro ali. Foi o que aconteceu recentemente. Com quem? Com a maior construtora do país, a mais querida. Tomou uma paulada por causa disso. Não é a construtora que tinha esse viés, ela tinha o desconhecimento do desdobramento das ações. Então, você tem que pegar os fornecedores que você tem na tua órbita, não tem projeto que você não chega no fornecedor e o cara está por fora. É impressionante. Impressionante. Ou é praga que rogar em mim. Então você tem que ter um viés para isso. Você começa por isso, não, mas você vai deixar isso para trás? Lascou-se, né? A formação de sensibilização das pessoas. Isso aqui não é assunto de TI. Não, isso é assunto de compliance, é assunto da empresa. Em maior ou menor escala, né? Ninguém anda pelado na empresa, né? Tem uma regra de conduta, não tem? A não ser que você seja de um clube de nudista, tem uma regra de conduta. Todo mundo sabe usar roupa, né? A proteção de dados é um tipo de roupa que você usa. Você tem que colocar uma camada de educação nas pessoas dentro das suas possibilidades. Só não pode achar que parte da empresa é educada, parte da empresa é ogra. Não dá, né? Como é que você faz isso? Novamente, é sistêmico. Outra coisa, tem nego que presta conta para Deus e o mundo, né? E tem ainda
políticas empresariais, você está numa entidade de classe, sei lá. E mais, aí começa, você descobre os dados, e aquele cara que você deu acesso, ele tirou o dado de não sei quem numa planilha e guardou no e-mail dele e mandou para não sei quem. Isso é o que mais acontece. É por aí que você começa? Definitivamente não. Né? Isso é quando você já está varrendo, né? Você já está varrendo. Então, vocês viram, tudo isso que nós mostramos é o arcabouço. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para falar. Bararã. Em empresas falaram que a gente é show. Você não vira o Mônaco cantando. Nem quero. É tipo da informação inútil. Em empresas em que o principal case de tratamento de dados é o colaborador. Sim, mas, cara, tem cara que tem 10 mil funcionários. Esse é mais escolado, né? Quando você tem 3 é mais difícil. Mesmo com o canal aberto de RH, o cara de RH não quer nem se envolver com isso, cara. Tá? Tem isso, agora, claro. Se você tem. Uma coisa aqui, César, que é legal falar, que é o seguinte: eu até brinco nos bate-papos que a gente faz, que na minha visão, o primeiro DPO que nós tivemos no Brasil foi o gerente de RH. Por quê? Por causa do projeto do E-Social, que está rolando já há 2 anos, 3 anos. Por quê? Porque, queira ou não queira, o E-Social obrigou todos os departamentos a ter um compliance normativo interno, um compliance no foco de processos, data, tipo de informação. Então, quer dizer, isso foi tratado pelo RH, porque senão hoje, se entregar documentos incorretos, dados incorretos, numa hora incorreta, paga-se o quê? Multa, que é a nossa ANPD com as sanções, que todo mundo acha que vai acontecer alguma coisa só a partir de agosto, porque inicia-se as sanções. Gente, as sanções já estão ocorrendo, vocês sabem disso, vocês têm acompanhado. Não precisa estar chapado na lei que a nossa agência nacional vai começar a multar em agosto. Não, os órgãos já estão fazendo esse procedimento de sanção, independentemente do que está escrito na LGPD. Então, isso eu acho importante. Sabe o que é pior, mano? Nós usamos uma informação do GDPR, porque a LGPD é 15 dias. Para virar o switch. Quem me alertou aqui, eu agradeço, foi a Eliana. Obrigado, viu? É isso mesmo, é 15 dias. É pior ainda. Alguém perguntou como é que faz cookie elegante. O cookie elegante é o seguinte, via ferramenta, né? A ferramenta vai ler teu site, né? E ver tudo que tem, ou os sites, né? E por domínio, ver quais os cookies que estão lá dentro. E aí você classifica esses cookies em 4 grupos. O que eu preciso de fato, o de marketing, o de estatística e o de consentimento, não sei qual que é o último. São 4. Aí o que acontece? Nessa brincadeira, você classifica isso. Esse é esse, esse é esse, esse é aquele. Aí, a ferramenta que a gente usa, ela cria um repositório que você nem precisa tomar conta, ela faz isso por conta própria. Você cria a forma de solicitar e como vai... E ela que guarda. E você pega todo esse HTML e coloca na entrada do teu site. Então, quando o site começa a processar, ele já joga isso e você administra isso como uma API, né? É uma coisa à parte que está rodando e você administra aquilo de forma integrada. Então, é ali que você pode começar fazendo de um jeito meio tosco e depois... Mas, para mim, nem tosco começa. Porque depois que você lê o site, você define o que você quer, faz o layout e implanta, é trabalho de uma semana. Então, para mim é isso. Bom, esse aqui foi por onde começar, tá? A gente jogou isso aqui para pipocar um pouco. Você já teve assunto pra caramba. Fala, mano. O pessoal tá falando que tá dando um pouco de eco aí na minha voz. Vê se melhorou agora. Não sei. Sei. Não, parece que estava dando eco. Quem reclamou aí foi o Gladys. O Gladys, a Jane, comentou. Agora saiu o eco. Obrigado, Sandro. Obrigado. Tá. Eu acho que devia ter alguma coisa aqui que estava causando eco. Na realidade, eu desliguei aqui, tinha um ventilador aqui, um ar aqui ligado, e pode ser que fosse ele. Bom, vamos lá. Sabe o que ele estava fazendo? Sabe o que ele estava fazendo?
colocando suas palavras ao vento. É por aí. É por aí. Tem uma pergunta aqui. Você falou que é necessário o aceite explícito do funcionário para a empresa coletar seus dados para a previdência privada. Eu acredito que é legítimo interesse da empresa oferecer a previdência. Claro, mas eu vou pedir para você tem câncer, né? Tomar cuidado com isso. Exatamente. Tem que estar escrito ali, e isso já está feito hoje, toda uma coleta com delicadeza, com o devido respeito. O problema é o seguinte, eu ponderei um outro ponto. Aonde fica parado esse papel depois, hein? Quanto tempo? Né? Quanto tempo fica, hein? E se o cara for embora, hein? Exatamente. E o que a gente tem pego mais nesses projetos aí junto com os processos de RH é porque se vocês forem fazer uma análise um pouco mais crítica, tem muitas informações, tem muitas solicitações pedidas pelo teu parceiro aí do seguro-saúde que nem sempre são necessárias. Não é verdade? Para que você precisa saber o nome do pet, o nome do seu pai, nome da sua mãe, nome da sua avó, entendeu? Se você teve um encravado um dia, então é difícil isso, né? São todas aqui a igreja deveria se ater a LGBT? Claro que sim. Vamos lá, fazer uma... Eu já vi isso, eu estava fazendo uma palestra, eu sou professor do Mackenzie e fui dar uma aula numa outra universidade para a reitoria. Aí estava lá e essa universidade é bastante religiosa e alguém falou assim, se eu fizer uma rifa na paróquia e eu pegar os dados da pessoa, o que eu posso fazer com esses dados? Eu falei, dá o carro para a pessoa. Mas e se eu quiser pegar isso para outra coisa? Então você tem que declarar na coleta que você vai fazer outra coisa e a pessoa concorda. Então, paróquia, estou dando um carro de presente e roubando os dados. Okay? Não está usando para a finalidade inicialmente definida, né? A pergunta sempre é assim, né? Nunca se sinta um castrador. Se sinta um evangelizador. E o evangelizador, ele tem que ser safo o suficiente de não deduzir. Você tem que perguntar assim, para que você quer isso? É daí que você consegue fazer a minimização. Porque se você chegar com rega pronta, sempre vai ter, né, um engenheiro de obra pronta de plantão que vai falar o que você está fazendo não presta. E aí vem aquela palavrinha, né, que a gente, quando dá o treinamento aí de PDPF ou PDPP, né, o tal da subsidiariedade, né? Quer dizer, hora que a gente vai para o legítimo interesse nosso corporativo, porque a gente não tem outra alternativa, ao não ser coletar o dado, você tem que ficar claro que você não pode constranger, você não pode ser, né, incisivo, você tem que ser polite, né, polido, para coletar mais transparência para quê e por quanto tempo você vai usar aquilo, né? Muito legal. Tem uma pergunta da gente para frente aqui. E os fornecedores internacionais, se eu tiver fornecedor em outro lugar? A regra é a mesma. Sim. Você, na realidade... Aqui tem um negócio com o fornecedor que você dá uma paretada, né? Quais são os relevantes na tua vida? Você tem 20 fornecedores, você vê que são 3. Você tem 300 fornecedores, você vê que são 10. Então, começa a pensar naqueles que é teu brother, né? Que você depende dele pra caramba. E aí você vai aprendendo a fazer um negócio com o mesmo viés, mas na proporção devida. O importante é aqueles que estão muito em volta de você. Então, é normal em projeto assim, quando você faz um assessment, você fala assim, vou acessar 10 vendors. Já está de bom tamanho. Porque você aprende a fazer. Aí depois você aprende a dosar, inclusive. Você fala assim, vou abraçar o mundo. Puta, dá um trabalho, meu. Pega coisa menor. Então, assim, aprende a fazer. Só não pode pecar por omissão. Eu não estou dizendo não faça. Eu estou dizendo, faça, né, dentro de um ritmo que você possa aprender. Então, e outra... Qual que é o termo que você usa, César, que você adora? Como que é? Qual? Não sei. Como que é? Efetividade, como que é? Não. A pessoa é eficiente e o processo é eficaz. Não, tudo Quando bem. somos 2 da efetividade.
Não, Aí, aquela teoria que você me mostrou outro dia, que você usou bastante. ok. É uma teoria que aprendi na universidade, chama effectuation. Você aprende errando, mas aprende. Não é erra e fica errando. Sabe, você erra e fica errando, você não tem nada para comparar, então você continua fazendo errado. A gestão de risco adora isso, né? Porque você faz uma coisa que acha que está fazendo certo e não está. Então você tem que ter isso é a lenda do PDCA, você tem que aprender alguma coisa, né? Então é isso. É bem por aí. Bom, vamos lá então? Tem uma pergunta aqui, LGPD 15 dias. É 15 dias. É direito de resposta, ok? Se você for a qualquer empresa, isso aqui inclusive era tiração de sarro na Europa antigamente, porque uma hora deixa de ser tiração de sarro, deixa de ser direito do consumidor, né? Se eu pleitear para qualquer empresa que informações minhas você tem aí, até porque eu posso pedir para portar essa informação para levar para um concorrente, eles têm até 15 dias para me dizer o que tem, e depois, se eu pedir em formato de dado factível, vai ter que ter para eu poder levar. Então, para na realidade, é 15 dias para começar o processo se pronunciar, né? Não é para resolver, não é para fechar, é para dar o start, né? E é aquele negócio que nem quem mexe com ITIL, aí, gestão de nível de serviço, né? O tempo de atendimento e tempo de solução, né? É mais ou menos por aí. Então... uma pergunta aqui meio torta, mas eu vou consertar ela. Dá para unir a LGPD com a GDPR? Dá para fazer o que você quiser, porque quando a gente faz uma avaliação, você vai avaliar, um template de perguntas. Então, se eu fosse fazer uma avaliação da GDPR, são 32 perguntas. Se eu inserir mais a 17 mil junto, que é muito bom, pula para 43 perguntas. Se eu misturar LGPD junto, vai aumentar umas 10 perguntas. Então, eu faria, sempre que eu preciso fazer uma avaliação de alguma coisa, eu ser o mais completo possível para não fazer 3 vezes. Porque, efetivamente, quem vai dar a resposta para uma coisa, né, e ter uma outra meio parecida, uma variante, eu já aproveito o momento. Então, não há problema nenhum. Eu já vi gente que misturou agora, recentemente, uma avaliação de LGPD com a legislação da Califórnia. Então, isso aí é passo 1. Lá do John Kiruzeglu, que ele diz o seguinte, ele podia ter um nome melhor, né? Que esse nome dele dá uma... ruim, eu não consigo falar, só você. Eu treinei no espelho, é Kiruzeglu, mas não pede para falar muito, que eu não peço. Né? Agora, o John lá diz o seguinte, né? Que você tem que saber contra o que você está fazendo. Então, antes de levar para a empresa, olha, vamos montar um projeto eu posso ver em que legislação eu encaro. Por exemplo, na Inglaterra, que órgão regulador é o ICO. O ICO, ele atende a 3 assuntos: Lei Geral de Proteção de Dados, fraude financeira e a parte de guarda de dados financeiros. A ICO faz assessment das 3 coisas ao mesmo tempo. São coisas diferentes, mas para eles é uma coisa só. Tanto é que se você entrar lá, ico.uk, né? Entrar lá na ICO, vai assim, eu quero fazer um assessment. Ele vai dizer assim, você quer fazer assessment do quê, né? Do que você quer reportar? Então, é normal, essa resposta é boa, essa pergunta é boa, porque isso aqui não está dissociado da empresa. O próprio John lá diz o seguinte, que quando você começa a fazer treinamento desse assunto, misture ele com os outros treinamentos da empresa. Porque senão fica parecendo, isso aqui é LGPD, isso aqui não é. Não, tem que ser uma coisa que está dentro da empresa, dentro do racional da empresa, do jeito da empresa pensar. Cultura. Então, é cultura. Então, tanto faz. Se você atende a 2, 3 regulações, é uma grande oportunidade de fazer uma coisa só. A gente fez num cartório em Taubaté uma certificação de ISO 27000 e de 27701. Foi a primeira do Brasil pela BNT. Ficou um espetáculo. 9 meses de trampo. Os caras agora estão nadando de braçada, seguros do que estão fazendo. Se alguém quiser saber desse case, eu posso falar mais. A gente vai começar a publicar a semana que vem.
estava esperando as devidas autorizações, agora já está autorizado. E olha, foi bárbaro fazer, bárbaro. E a gente começou essa conversa em cima de segurança da informação, migrou para LGPD, tinha certificação para isso, fizemos. Foi muito legal fazer isso. E um trabalho que deu 100% de aderência na primeira auditoria, que é raro isso. Né? O pessoal tem que estar bem cônscio, normalmente dá 85, 90, você ainda tem um trabalhinho para fazer. Mas foi ótimo. Né? Política de mesa limpa, difícil de conscientizar as pessoas. Eu trabalhava na Dupont, o pessoal passava com um carrinho à noite e levava. Deixou em cima da mesa, levava. Você quer buscar? Vai buscar na hora do almoço, no restaurante. Era assim que funcionava na Dupont. Ninguém deixava nada em cima da mesa. Era assim, era punk. Passava uma vergonha, velho. Outra coisa também, você pode levar gasolina e pôr fogo. Aí resolve o problema de uma vez. Cara, é cultura. É cultura. Desculpa a brincadeira. Sobre a necessidade de adequação das micro e pequenas empresas a startups, a NPPD lançou uma NT ontem, eu vi, da jornada de subsídio regular. Ok, nós também temos uma versão Small Business, que faz tudo numa trancada só. As perguntas são menos incisivas, você vai falar com menos gente. A empresa pequena e a empresa grande é que nem você morar numa cidade pequena, numa cidade grande. Na cidade pequena, todo mundo se conhece. Em compensação, as regras são mais fáceis. Você vai numa empresa grande, tem muita regra, muita gente, que nem uma cidade grande. Então tem que ter uma adequação para a empresa pequena. Não dá para você chegar com um arcabouço de um monte de coisa, não funciona. Então, quando eu falei que fizemos uma certificação num cartório, que tamanho vocês acham que é? Pequeno. E funcionou. E adequou. E saiu legal. Quantas pessoas trabalharam no projeto? 3. Aqui, 3. Só 3. Ok? Não precisa de um batalhão, né? Dava para levar tudo num Fusca. Então, é isso aí. Agora, tem uma pergunta aqui. A experiência... ok. Obrigado. Que mais aqui? Engenheiro de obra pronta. O legítimo interesse mencionado na lei é em relação a quem? À pessoa. Meu interesse. E do lado da empresa também. Por que você precisa disso? Eu, quando quero saber alguma coisa, quero saber por mim. Quando eu falo legítimo interesse da empresa, é porque que ela precisa daquele dado. Uma loja aqui perto, grande de rede, o cara tinha na porta da loja um cara contando pessoas para saber como é que era o movimento da loja. Então você põe um cara sentado num banquinho, toda loja de shopping às vezes tem isso, você olha lá, tem um cara fazendo clique, clique, clique. Aí o cara chegou e falou assim, dá para tirar esse cara e colocar uma câmera? Eu falei, dá, põe a câmera, beleza. Para que você precisa da câmera? Para contar pessoas. É teu legítimo interesse? É. Agora, se filmar o pensamento dela, tá errado. Então, a pergunta é, dá para fazer esse mesmo trabalho sem que eu identifique a pessoa? Dá. Ele ativou o infravermelho da câmera. E nada mais. E passou a contar os borrões. Ele anonimizou a coleta. Legítimo interesse da empresa de ter aquele número e, ao mesmo tempo, a minimização da informação. Né? É isso. Tem mais uma aqui. Em estatística é conhecido como tipo 1, rejeição de hipótese. Não sei. Obrigado pela informação. A implementação da LGPD nas empresas, independentemente do porte, deve iniciar pelo mapeamento de dados? Aguarde. Esse aqui foi a levantada de bola para virar slide. Manda a brasa aí. Bom, agora então, tá aí, pessoal. É o que ele queria. Tá aí, ó. Parece que escreveu o slide. Quase escreveu o slide quem fez a pergunta, né? Então, vamos lá. Dentro desse cenário, o que fazer primeiro, qual que é o contexto inicial, nós sempre abordamos essa visão de levantamento de processos, de atividades que tratam dados pessoais. Na realidade, você vai analisar os processos, principais processos do seu negócio, que se relaciona com os seus clientes, com os seus titulares internos, são os colaboradores. Agora, aqui começa aquilo que o César falou lá atrás, né? Que é naquela fase inicial, na fase 1, proposta pelo Equizin,
que é exatamente o quê? Entenda o que está fazendo, né? Entenda qual é o comprometimento do seu board. Aí começa. Porque se você não tiver patrocínio da direção da empresa, você não vai fazer nada. E uma primeira instância é exatamente essa. O jurídico é parte integrante do processo. Não tem como fugir. Nós estamos falando de uma conformidade legal. É conformidade legal. Tudo começa com acionamento jurídico. Então, o jurídico Agora, tem que se envolver 100% do processo. Na prática, a gente não precisa de advogado andando com a gente. A gente precisa que ele saiba o que a gente está fazendo. Então, a empresa tem contador? Tá, estou fazendo um monte de coisa. Fala para o teu contador dar uma olhada se está tudo certo. Exatamente. Você está fazendo todo esse negócio aqui, vai meter o braço aí. Ô, advogado, estamos incorrendo, Jó, isso aqui? Esse é o tipo de relação que a gente tem com o advogado em curso, em projeto. São importantíssimos, mas eles não dão as regras do jogo. Eles aferem se o que a gente está fazendo é correto ou errado. É o compliance, né? É o compliance. É o compliance. A gente tem advogado que nos apoia e a gente tem advogado das empresas. Não tem projeto sem advogado. Não Exatamente. Dá. Porque senão vai falar assim, foi o Mônaco que fez. Ele vai falar assim, não sou advogado. Exatamente. Tá? Então a gente tem muita aceleração, muita coisa pronta, mas você tem que fazer uma coisa que sirva para aquela empresa. E é relativamente fácil isso. Né? Um projeto que a gente está agora, um outro, de uma empresa de previdência, excelente pessoal lá, nós criamos um baita book de políticas. Foi uma revolução na empresa, ficou ótimo, está tudo lá. E agora a gente pega, já passado um ano de projeto, né? A gente pega, que tem outras coisas para fazer, mas a gente pega o book de políticas e fala assim, tá vendo esse book que você aprovou? Por que você não está trabalhando desse jeito? E passa para o advogado. Então, a gente não deixa a empresa se expor, porque a teoria na prática é outra, né? Então, o cara faz um documento bacana, depois guarda no armário. E, na realidade, tem que virar instrução de trabalho. Tem que estar dentro da atuação da pessoa, né? É isso aí. E aí, o principal... Pode falar, César. Não, eu ia mudar de assunto para responder outra pergunta. Termina aí, depois eu pego. Então, olha só, aqui o contexto principal é para cada atividade que você tem tratamento de dados, que foi configurado tratamento de dados pessoais, você tem que dar o princípio, a legalidade para ele, através do quê? Das bases legais e através também, acho que eu pulei um slide aqui, das bases legais e bases legais complementares. Quando a gente fala em base legal da LGPD, são 10. Você também vai procurar embasamento legal no que dá sustentação ao seu negócio, seja o Banco Central, seja o Código de Defesa do Consumidor. Então, isso faz parte de que a hora que você faz esse levantamento e mapeamento das atividades de tratamento de dados, pede apoio jurídico, né? Para pegar para cada atividade que você identificou dado pessoal, qual a base legal ou as bases legais que está dando a sustentação para esse contexto de tratar. Além de você sempre se referenciar aos princípios de tratamento de dados que você faz, que é muito questão de prova para quem está no PDPP, né? Outra coisa, isso não é uma coisa difícil nem complicada, né? Você chega com uma coisa pré-formatada, sabe quais são as leis, produz um documento, esse documento é acordado com a organização e dele é adaptado ao que já existe. Você não joga nada fora, aproveita tudo. Às vezes, vivo, né, César? Às vezes não tem nada, você faz, mas na maior parte das vezes, você vem do que já existe. Então, não é revolução, é evolução, tá? E outra coisa, se eu for numa loja eles informarem, ok, você vai numa loja como aconteceu aqui, foi publicado na mídia, uma loja de camisetas que todo mundo conhece, que são 2 peixinhos, colocou uma câmera para na hora que você fosse pagar no caixa, ver qual era o seu humor. Mesmo te informando, você gostaria de entrar numa dessa? Qual é o legítimo interesse disso? Eu vendo uma camiseta para você, quero saber se você está feliz? Ou triste? Você pega um dado sensível, que é a sua tristeza. A tua tristeza. Então, é muito complicado isso.
Não dá, né, meu? Não A faz pergunta sentido. é: precisa para quê, né? Vou voltar para aquela. Você precisa disso para quê? O 5W2H, né? Vai lá. Então, e aí, nesse contexto, o que fizemos no mercado, né? Desenvolvemos um conjunto do quê? De levantamentos estruturados para acelerar o processo. É isso que nós fizemos. Então, nós temos levantamentos de processo e atividades de dados pessoais que você vai avaliar esse processo com esse key user. Isso é uma dor de mercado que está acontecendo muito. Olha só, as empresas estão pedindo para a gente que o mesmo processo seja respondido por 5, 6 pessoas. Não! Eu não estou fazendo validação do processo. Eu estou só fazendo um levantamento desse processo, junto com o key user desse processo, o dono do processo, se ele trata ou não dado pessoal. Se dentro do departamento todo mundo entende ou tem a mesma visão sobre o processo, está fora desse contexto. Entendeu? Está fora desse contexto. É outra coisa que tem que ser tratada. Então, ó, o que nós fizemos, né, para a gente acelerar o processo? Nós temos levantamento dessas atividades, né, dos processos junto ao responsável, dono por cada processo. Nós temos o levantamento do quê? De como está a situação atual na ISO 27001, que é a segurança da informação, em 2 visões. Uma, na visão tática e estratégica, né? Para quem fez o ISF vai entender o que eu estou falando, eu vou mostrar. E outra, mais no contexto tático operacional, para a gente aferir, né, os 114 controles, e é lógico, a declaração de aplicabilidade, o que é um controle aplicável ou não nesse contexto. E também aferir o quê? Como você está hoje, no momento desse levantamento, com relação à governança de privacidade, ISO 27701. Para você que é um operador ou para você que é um processador, um controlador. Então, aqui é só para vocês terem uma visão, né, das telinhas que a gente tem, ó, tá vendo aqui? Aqui nós temos uma avaliação voltada mais para o tático estratégico. Ó, pessoal, a ISF aí, quem fez a prova, tá aqui, ó. Dos controles, né, de quando você entra na ISO 27001, você vai falar muito em contexto da organização, liderança, planejamento, apoio, operação, avaliação e desempenho e melhoria. A partir desse contexto, né, que é mais tático e estratégico, você direciona para um key user. Agora, quando você entra na avaliação mais da política, você já é mais tático operacional. Aí nós vamos o quê? Para aqueles controles que estamos aferindo. Fala, César. Você pulou uma etapa interessante aqui, que é o começo. Esse aqui seria a gente. Não, pode voltar lá, pode deixar naquela tela. Ou pegar daqui, né? Ah, desculpa. Melhor voltar à tela mesmo. De cara indeciso, né? Isso, deixa aí. Faz parte, vai lá. É o seguinte, né? Vou destacar um ponto que você colocou aqui, que você levanta os key users. Esses key users vão de 3 a 10 pessoas. É esses caras que vão responder esses formulários. Não é o DPO, não é você que está assistindo a gente. O que você entende de RH, caramba? O que você entende de mesa limpa? Você não tem que entender nada. Até um cara de segurança é ele. O duro é quando não tem ninguém para perguntar. Então, aquele assunto está vivendo de omissão. Então, é legal, inclusive, você saber se aquilo é risco para você ou não. Pode ser que seja uma coisa relevante para outra empresa, para a tua não. Quando avalia esse key user, é passo 1. Quem é meu público, que eu posso contar na empresa. E pela nossa experiência, você envolve 7. Pô, é assim uma briga. Ah, não vou envolver marketing porque eles são muito chatos. E eu com isso, cara. E eu com isso. É um tal de, sabe, gente cheio de frufru. A pandemia deixou todo mundo cheio de mimimi. Mimimi é gato gago. Cara, não é possível uma coisa dessa. Você tem que trazer todo mundo para junto. Parece que fica com boiolice assim, não, a minha parte não pode, tem que trazer todo mundo. Por isso que o processo de conscientização é joia, vira o slide. Eu não respondo nessa ordem. Eu pego e corto isso aqui e mando para quem de direito. É que isso aqui é a ordem que me interessa olhar no recebimento. Pode ser que o fulano não recebeu o do 3,
o fulano 4 recebe o 7, e assim vai. Eu preciso contar com a empresa. Eu não vou juntar todo mundo numa sala para fazer vocal. É outra coisa. Se ele falar que tem e depois não mostra evidência, problema dele. Levantamento inicial é assim, ó. Olha como é que é uma tela. E isso aqui está na frente de um key user, não é você, é o key user, né, que a gente mapeia. Ó, respostas que os caras têm que dar. Você tem tal coisa? Você explica o que é, tem uma explicação embaixo do que é isso. O cara pode responder sim, não, parcialmente, não tenho certeza e não se aplica. O não tenho certeza gera risco direto. Ok? O não tenho certeza gera risco. Dependendo da resposta, essa ferramenta já atrela o risco e fala assim, esse caboclo aí é que tem que ajudar a resolver essa parada que ele não sabe. Isso, muito importante, César, que você falou aí. Olha só, pessoal. Isso que nós estamos mostrando é uma metodologia da ITPAC. Isso aqui não vem pronto em lugar nenhum. Então, tomem cuidado, porque aquele negócio não é instalar e tem muitos templates, é lógico que tem. Mas isso que vocês estão vendo são coisas que foram configuradas em função de uma governança de privacidade para fazer toda essa gestão. Por quê? Você precisa ter um começo e um objetivo final. A hora que você faz uma avaliação, o teu interesse, o que é? Identificar os gaps para você atuar. Então, para cada gap identificado em função da resposta que alguém deu, tem um nível de risco. E aí, esse tipo de ferramenta que acelera, ó, a partir do momento de para cada resposta dada, você tem toda uma consolidação do que aquilo pode representar pela categoria do risco, qual a ameaça identificada, vulnerabilidade, tudo isso você tem que cadastrar, configurar inicialmente pela cultura da sua empresa. Por isso que a gente fala que não é plug and play, né? Só dando mais uma avaliada, porque a hora que você responde, você recebe um dashboard desse. Para quê? Quem é a pessoa que vai avaliar as respostas dadas, ela tem uma visão dessa consolidada para tratar o risco, e o tratamento de risco que vocês aprenderam no ISF, ele tem um fluxo, né? Então, para cada risco identificado no levantamento executado, ó, a etapa aqui, você tem o quê? Que tratar aquele contexto. Então, agora, quem trata não é o cara que aperta o botão, é o cara que faz acontecer. Então, por isso que eu fiz aquela volta de slide, porque aqui eu estou falando para o meu público, da minha empresa. Cada um desses aqui, sei lá, que eu tenho nessa página aqui, uma porrada de risco identificado, eu sei ali quem é a norma que eu estou atendendo, quem é a parte da organização que está fazendo isso, qual é a encrenca e quem é o cara. E isso é o projeto. E ele tem que estar comprometido, porque tem assunto aqui que eu não tenho alçada para fazer. Eu não tenho alçada. Ele determinar, assim, apetite de risco é da empresa, não é seu. Você pode ser o cara mais carola da paróquia, vai trabalhar numa boate. Paciência. Escolheu errado, tá? Agora, o problema aqui é o seguinte: eu tenho que endereçar isso aqui e tenho que voltar com uma razoabilidade para não deixar buraco na empresa. O que adianta você ter todas as portas trancadas e a porta do fundo sem chave? Então, isso aqui são pontos ruins desta avaliação hipotética que a gente está mostrando, que vai estar endereçada para algumas pessoas. Volta um slide. E o que é importante também, né, César, é dizer que não é da minha cabeça. Mais um. Esse lugar aqui encontrou 226 riscos, depois de uma avaliação misturando 27.001 e LGPD. Isso aqui é caso real, inclusive, tá? 226 riscos a serem tratados. Agora, caraca, você não vai começar do 1 ao 226, né? Isso aqui você coloca numa matriz de risco e pega o que é pior. Você ataca o que é pior. Começa do pior, né? Lógico. Começa do pior, daquele que é mais crítico. E aí você vai limpando. E outra, a empresa muda.
O comportamento da empresa muda, porque quem está tratando do pior não é você, é um grupo de pessoas que fala, olha, nós estamos expostos a uma situação aqui, e lembra do advogado sustentando? Que não é o consultor que falou, não é o fulano que está fazendo o projeto, é o advogado que está falando assim, olha, tua empresa está exposta a uma multa, ou sei lá, a uma condenação de tanto, problema seu. Como é que você quer cuidar disso? Quer deixar do jeito que está? Deixa, mas o risco está lá. Entendeu? Deixa eu aproveitar. Vai para frente, vai para frente que eu vou pegar essa pergunta aqui. Não, tem uma resposta muito legal aqui, ó, do Fernando Toledo. Dá para colocar a metodologia de vocês em outra ferramenta? Fernando, conceito inicial que nós demos: 40% é processo, 40% é cultura organizacional, treinamento, personas, 20% é ferramenta. A gente consegue pegar essa metodologia nossa e colocar em qualquer ferramenta que o mercado tenha. Lógico que a gente vai bater nas restrições da ferramenta, né? Ah, a ferramenta não tem análise de risco, né? Ah, a ferramenta não tem discovery e mapeamento de dados. Não, dá para colocar, considerando-se, né, que tem as restrições operacionais da ferramenta que você usa. Muito boa essa pergunta, Fernando. Outra pergunta que veio aqui. Referente à formulação de processo do projeto, existe alguma média ou metodologia disponível? A gente usou aqui a do John Kirazoglu. É isso aí. E materializou. Materializou. Está no livro. Custa 8 libras. É isso aí. Custa 8 libras esse livro e a gente distribui o capítulo 2 para poder fazer o pessoal ir bem na prova. Exatamente. E fizemos um monte de live no passado, né? Inclusive lá no meu site do Palestrante Mônaco, pode acessar que está lá. Os 5 fases detalhadas. Tem no site também da Etipart. Na Etipart também tá. Olha aqui, pessoal. Olha o que vocês aprenderam no ISF. Tá aqui, ó. Aí. Vocês se lembram daquela fase que tinha lá? Olha, gestão de risco que a gente coloca como 27.005. Olha, faça uma análise de contexto. Análise do contexto fizemos anteriormente. Processo, atividade. Depois você o quê? Identifica o risco. Se lembram disso? Analisa, avalia, trata. Está aqui, gente. Você precisa ter isso materializado enquanto tua metodologia, tua governança corporativa, senão, na hora que você compra a ferramenta, você vai colocar o quê aqui? Você não sabe o que pôr. Então, não adianta você comprar a ferramenta como se a ferramenta aperta o botão vai funcionar. Se você não tiver estruturado de saber o que você quer e o que a tua cultura organizacional entende como importante, não adianta você sair comprando ferramenta. Não vai te ajudar em nada. Você vai dar um tiro no pé, entendeu? Então, é isso que a gente quer mostrar. A gente quer apresentar para vocês como materializar isso. Tá vendo? Nós estamos vindo com uma metodologia, com uma ordem de coisas, do porquê das coisas, para chegar aqui. Então, olha aqui, ó, tá vendo? Você tem que ter ameaças cadastradas. Você tem que ter a tua política... Faz em Excel, né? Faz em Excel. Pô. Monta no Excel, velho, e carrega aqui, pô. A gente carrega isso para você, sabe? Mas tem que ter. Agora, quem parte... Peraí, volta lá. Volta lá. O drama aqui é o seguinte, isso aqui é um extrato de uma coisa endereçada para uma função. Eu tenho 226. Que vai estar endereçado para um grupo de pessoas. E que vai estar priorizado com essas pessoas e você vai conversar como é que está a evolutiva disso. Não é sabe, não é quando você está o projeto anda, quando você não está o projeto para. Não, você está jogando no ventilador, velho. E cada um com o seu problema. Cada um com o seu problema. E aqui a diferença, né, César? Aqui a diferença, né, César? Porque se você tem isso aqui dentro de planilhas Excel, isso aqui dentro de uma plataforma desse nível, você tá, é informação viva. Você faz, refaz, reanalisa, faz, coleta, refaz, analisa, mexe, altera, evolui. Coleta, o processo PDCA. Olha que você está chapado. Outra coisa. Então você vai fazer como?
você nomeia as pessoas que podem dar o input aqui, né? Então, quem está dando, quem tá dando resposta a uma determinada coisa é aquela pessoa que tem competência para isso. Você segrega pra caramba. Metodologia de auditoria, né, Cezão? Que é um curso aí, logo nós vamos estar colocando no ar. Auditor interno. Olha o auditor interno atuando aqui. Outra coisa, teve uma pergunta legal aqui, né? E se a empresa não tem área jurídica? Ora, a gente tem, com o passar desse tempo, uma série de escritórios associados de advogados. Então, a gente faz com que esse advogado dê uma proposta de trabalho como se fosse um contador, igual um contador. Você chega com esse tipo de coisa formatado para aquela empresa, há uma reunião que nós não temos condição de dar palpite, podemos estar presentes, porque não é da nossa alçada, depois vai falar que foi eu que falei, e aí o advogado, a gente vai assim, o advogado, isso aqui está dentro das bases legais que a empresa faz? Ele vai falar assim, sim, exceção a isso, atenuante esse, segue o jogo, ou o risco é esse que vocês querem fazer. A decisão final é do dono da empresa, seja ele qual for, né? O board, né? A decisão, o apetite de risco é da empresa, não do consultor ou do advogado. Tem que ser um processo de advisory, né? O advogado pode ser seu, e não necessariamente outra coisa. Você pode ter um advogado que não quer saber disso, mas você precisa passar por um pente fino, que é relativamente rápido isso, porque você não pede para o advogado criar nada. Você só chega e fala assim, minha empresa faz isso, tem umas entrevistas para isso, minha empresa faz isso, esse documento está de acordo com as bases legais que eu preciso atender? O cara fala, sim, isso aqui não é legal, conserta isso, às vezes tem assim, troca esse tipo de coisa. Eu já vi, né, situações que a gente termina o material e passa para uma área de marketing, para dar um contexto mais palatável no material, para deixar a coisa mais legível, para virar instrução de trabalho, né? Banheiro, saída, sabe? Uma coisa simples, né? Então, essa é a pegada. O que não pode acontecer é omissão e você sair achando de algo que você não é. Né? Se eu estou com uma doença, eu vou falar com um médico. Né? E tanto faz o que eu fiz até lá. Quanto mais eu me cuidei, menos problema provavelmente eu tenha. É isso. Então, e aqui para a gente fechar essa parte inicial aqui, né? É só para deixar claro que o que a gente está abordando, ferramenta é acelerador, ferramenta é importante, mas, pessoal, processo, governança que você definiu é determinante. Para tudo você tem que saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, quando você está executando isso, como você está executando, quem é responsável por, né? Qual é a quantidade de dados, a quantidade que você está efetivamente utilizando, a finalidade da minimização. Onde estão essas coisas, esses processos, esses procedimentos, esses dados, né? Então, isso é importante, pessoal. Não é ferramenta pura. Esse cenário é fundamental. Metodologia estruturada em cima do que foi proposto, inclusive, pelo Exim, né? E aí, dentro dessa fase inicial, tem algumas coisas que são importantíssimas, né? O César brinca bastante com isso. Cara, se numa fase inicial você não tiver nem a nomear quem que vai ser quem vai carregar o piano dentro da empresa, aí começa com um problema, né? Você não sabe quem vai ser o foco, quem vai ser o dono, né, desse contexto de governança, né? Contexto de se pronunciar junto à NPD, ou coisa do tipo. Então, é importantíssimo esse cenário inicial de você nomear os nossos DPO, que são todos que estão aqui na sala, se pronunciando, né, e desenvolvendo sua carreira profissional para isso. Ações de conscientização, que o César já comentou. O RH é muito importante nesse cenário. A área de treinamento é muito importante. Tanto é que nós, né, estamos sendo envolvidos para algumas atuações específicas dentro da empresa, para nós fazermos o que? Essa política, esse contexto de conscientização interna das empresas. Pode falar, Em alguns projetos, um especificamente agora,
nós criamos alguns videozinhos que fica por RH, quando o funcionário entra na empresa, ele assiste esse videozinho. Isso vale para ISO 27000, inclusive. E aí o cara assiste um vídeo dizendo qual é a política da empresa, como funciona, essas regras básicas de bom comportamento que o cara não vai aprender olhando para o cara do lado da mesa, né? Então, esse tipo de coisa acontece até esse grau. Exatamente. E ficou muito bom os vídeos que a gente fez, assim, doméstico, falando, olha, faz isso, a empresa precisa disso, tem que ter consciência, e faz um roteirinho lá e deixa no repositório de conhecimento que a empresa tem, Exatamente. quando entra um novo colaborador. E esse tipo de coisa, dentro de uma certificação ISO 27000, é importante, que mostra como você divulga todo aquele esforço. É fundamental, né? É muito legal. Vamos lá. Aí nós temos a revisão de consentimento, né? E aí é o que o César brincou lá atrás. Como não envolver o marketing, gente? O marketing está fazendo ações diariamente de captar novos leads, de tratar cliente. É impossível você não envolver o marketing para tratar o cenário de consentimento, né? E tratar consentimento você não tem como fazer na mão, gente. Não tem. Entendeu? Dependendo do tamanho da empresa acima de 50 funcionários, 50 colaboradores e que tenha mais, sei lá, de 100 clientes externos, fazendo na mão isso aqui é complicado, né? Então, é risco que você vai assumir. E aí tem que fazer adequação de contratos. Aqui tem um cenário que a gente tem aprendido, bom, eu pelo menos tenho aprendido muito com o cenário jurídico, né? Que é o seguinte: nós de tecnologia, nós nesse contexto do dia a dia, nós damos importância a declarar no contrato aspectos operacionais do que você está entregando. E a hora que você declara alguns contextos operacionais, eu estou passando por isso essa semana, lá na Vantix, o que acontece? Você está dando um tremendo tiro no pé, porque você está falando que está fazendo alguma coisa que pode ter tratamento de dados, e não é isso, você não está fazendo aquilo. Então, aí entra todo o speech juridiquês, né? Jurídico, dessas normativas contratuais que nós não estamos acostumados, quanto técnicos, quanto governança de tecnologia. Esse é um cenário muito crítico. O fato de você ter uma cláusula mal escrita pode te conotar que você está fazendo um tratamento de dados que não é real. Pode conotar que você está acessando um ativo que não é real. É muito interessante isso. Vocês terem uma ideia, desde que entrou a LGPD, a gente já reescreveu na IT Partners o contrato de curso. Já fez alterações umas 10, 15 vezes. Você vai descobrindo. Não, você descobre, inclusive, quando há falta de transparência da sua parte. Você deixa lá um buraco de pensamento e a pessoa acha que não está claro. E não está claro. Então, assim, você aprende até com esses conflitos. Ah, não, está errado, deixa errado. Então, eu estou falando da LGPD, chacoalhou o bambuzal lá, que voou todo mundo. Toda hora a gente mexe, Legal. Mas por que, né, César? Tem processo contínuo, né? Nós vamos mexer no site agora, vamos ter um monte de coisa que a gente vai inserir, sempre no negócio de refinar. Tem uma pergunta recorrente aqui: o vídeo está sendo gravado e junto com o agradecimento pelo comparecimento, você tem um resumo dessa apresentação voltado mais para o desafio, e não com dados que a gente pegou de projetos, mas o teor é o mesmo, e o link para o vídeo, tá bom? Tá lá, na buena. E depois eu vou pegar esse vídeo e vou colocar no YouTube. Legal. Então, aí tem outra pergunta aqui, ó. Quando a empresa não possui uma área jurídica interna e solicita os pareceres jurídicos da própria consultoria, já foi, tá. Então, o que você tem que fazer nesse levantamento inicial aqui, nada mais é do que você está vendo, trabalhar, identificar, né, o que você tem ou não e como está a gestão dos direitos dos titulares inerente aos dados pessoais que você está tratando. Isso é o cenário inicial, pessoal. Agora, pensem comigo. Vocês têm toda essa metodologia, essa automação, esse acelerador que a gente mostrou. Manda questionários, avaliações, as pessoas respondem.
respondem. E as pessoas respondem o que elas querem. Única forma de você validar o risco que a sua empresa está ocorrendo, principalmente com relação a Shadow IT, quer dizer, as pessoas falam que não usam Dropbox, elas falam que não tem nada no Google Drive, ela fala que não está manipulando nenhuma planilha Excel, que tem dados pessoais sensíveis, não tem jeito. Se você não tiver alguma coisa rastreando, descobrindo, identificando, você pode ter um incidente de vazamento de dados pessoais, ser pego no contrapé, porque você não sabia que tinha uma planilha em algum lugar, que alguém baixou e colocou e mandou no WhatsApp, e aí virou um rastilho de pólvora. E aí, como que faz? Então, esse cenário aqui de mapeamento de dados é exatamente essa gestão, é para te auxiliar nesse contexto. Então, você tem o mapeamento dos registros dos dados pessoais onde estão, se é um dado pessoal sensível ou não, se ele está dentro da sua casa, no teu file server, no teu notebook, não é o caso, eu vou explicar porque é a diferença. Se está dentro de uma estrutura de um servidor de arquivos, se ele está dentro de um banco de dados que está terceirizado em algum provedor seu, algum data center, e todo esse cenário precisa ter classificação de dados. Uma coisa que acontece muito no mercado, que a gente identifica bastante, é que os parceiros acham que é só identificar se é dado pessoal e se é um dado pessoal sensível ou não, e esquece o resto que é qualificado como classificação de dados. A classificação de dados que direciona a sua análise de risco. Porque se o dado for confidencial, um dado pessoal confidencial, você tem um tratamento de risco. Se você tem um dado pessoal público, você tem outro tratamento de risco. Então, você precisa ter classificação, né? Agora, você não sai fazendo isso um por um. Você vai pegar você vai fazendo e vai encontrando isso, né? Esse tipo aqui é o tipo da descoberta que você faz numa porrada só. Vai encontrar tudo isso. Tem mais, Shadow IT você deixa para depois. Tem diversas formas de você mostrar serviço. Esse é o grande negócio de um projeto desse. Você tem que mostrar que a empresa está mudando. Você tem que mostrar que as coisas estão acontecendo. A empresa não pode viver com aquele medo de que vai ter um incidente de segurança. Que vai ter multa. Ela tem que mostrar que ela está agindo. Tem uma frase que eu ouvi um dia, que é muito engraçado, né? Você tem um carro na rua, exatamente igual ao seu, você estaciona do lado dele. Só que o teu, você coloca aquela tranca de volante antiga, amarra a roda no poste com uma corrente, né? E leva o toca-fita da época do Mônaco na gaveta. A minha, né, sem vergonha, tá certo. Então, aí... O tojo. O tojo. Aí chega o ladrão e ele olha para aqueles dois carros. Qual que ele rouba? O seu ou do lado? Então, quando a empresa parece que está fazendo as coisas, tem o cu que tem não sei o que lá, ela mostra um negócio que o advogado gosta de dizer, que é você demonstrar boa-fé. Exatamente. E faz sentido. Mesmo o juiz, quando vai julgar alguma coisa, se você é um baita de um negligente, atropelou, estava bebaço, fez tudo errado, cana. Agora, você vai lá e faz uma série de coisas, né? É atenuante para o juiz. Exatamente. É atenuante. Então, você tem que parecer sério. Né? Você tem que mostrar sério é mostrar o que você está fazendo, né? Então você mostra o que você está fazendo. Aí, em ISO 27, inclusive, faz isso. Ó, isso aqui deu para fazer até aqui nesta rodada. Na próxima recertificação daqui 2 anos, eu dei mais uma andadinha. Então, você não pode sair do 0 para 1 milhão. Não dá, velho. Você cria um target assim de mostrar o que você está fazendo e vamos nessa. Agora, se caiu um raio, você tem um incidente de segurança, ele teria caído com você fazendo alguma coisa ou não, né? O problema é que se você já fez alguma coisa, provavelmente você está pronto para aquilo, você vai reagir melhor em relação àquilo. Vai em frente.
E o que é mais legal é essa visão, né, que é dada pela própria OneTrust aqui, que dá esses principais, ou 3 focos, 3 autores, 3 visões diferentes corporativas. E é a realidade isso, né? Que é privacidade e conformidade legal, que são os aspectos de segurança da informação aqui, né, sustentado pelo NIST, sustentado pela ISO 27001, e tem todo um cenário aqui de governança de dados. Gente, essa parte aqui... Você quer chegar nisso. Todo mundo quer chegar nisso, mas para você chegar nisso, você tem um caminho para trilhar. A governança ela vai acontecer logo do começo, mas no começo você está governando coisa muito desconjuntada. Mas e essa parte aqui de governança de dados é tão velha quanto o César, né? Que é gestão de nível o life cycle management, entendeu? Isso daí é bem antigo, gente. Isso é da década de 90. Tivesse aqui dar uma pedrada. Lá com a IBM, sabe? Lá atrás. Então, quer dizer, essa preocupação de gestão do ciclo de vida da informação, não só os dados pessoais, mas da informação, ela sempre existiu. E nunca foi dado muita importância corporativamente falando, né? Então, essas três visões aqui eu acho muito interessante, que é a privacidade e conformidade, né? A conformidade legal, onde você tem, primeiro, todo o contexto das finalidades, né? Que é abordado na LGPD e na GDPR, os princípios da finalidade, onde você tem um deles que é o quê? Você tem que ter uma forma de se relacionar de forma transparente, consistente, fácil, ágil, com o seu titular. E aí o que é? É um portal. Olha, que é proposto uma coisa, aqui, né? Por exemplo. Você chega num balcão, né, e pede um atendimento. Qualquer coisa. Então, eu fui no caso lá da televisão do meu filho. Tudo foi processo. Tudo. Veio o cara, deu o diagnóstico. Tinha o suporte da TV atrás. Ele veio com uma chave de fenda, tirou. Ele estava com uma luva específica, estava com um jaleco específico. Tem um site de relacionamento. Eu tinha o código do pedido lá de conserto. Tinha uma coisa que o Panaca aqui não fez, que é típico, né? Não levei a nota fiscal para dizer que estava na garantia. Tinha saída para isso, eu mandei. Eles tinham um WhatsApp só para isso. Então, você entra no WhatsApp, tinha um RPA, lá um robozinho. Coloca o código do seu bagulho. O que você quer? Eu escrevi, mandar uma nota fiscal. Vai mandar algum arquivo? Sim, manda. Pum. Mandei por lá. Cara, quando eles fizeram esse atendimento no primeiro dia, não deve ter feito assim, né? Isso foi sendo incorporado. Então, o DISAR, por exemplo, que é todo o teu método de atendimento, primeiro assim, tem uma ficha no balcão. Amanhã você tira a ficha, coloca um template. Esse template cai para dentro hoje, eu tenho que levar na mão. Amanhã eu coloco um link. Então, tem uma série de coisas aqui que, num primeiro momento, você não pode parecer que você não tem balcão. Depois você vai melhorando. Agora, já dá para sair num estado razoável, se você faz isso estruturado, porque ruim é você querer ficar tudo meia boca, e meia boca fica, né? Então você tem que fazer razoável o suficiente para você se livrar do assunto. E é o que estão brincando aí, que a Eliane está comentando, né? LGPD em 24 horas. Só se for 24 horas de CPU, né? Que a gente sabe que vai demorar uns 2 meses. Entendeu? É doído isso, é verdade. Não tem como fugir desse cenário. Processo, gente. E aqui, ó, olha que legal, né? Aqui, infelizmente, aqui a gente não mostrou a tela movimentando, mas, ó, quando a gente falou, ó, primeiro, voltando aqui, ó, pense comigo, ó, tem o cenário de privacidade e conformidade, tem um contexto que dá sustentação para isso através do quê? De todos os teus processos, procedimentos, a normativa de segurança, para sustentar a gestão do ativo onde você tem o dado pessoal, para você dar sustentação, ó, eu estou preocupado e para isso eu implementei essas coisas, porque eu tenho um ciclo de vida que eu entendo, reconheço no relacionamento com você, titular. Olha que tem tudo isso mapeado, então olha só, nós, enquanto metodologia, nós fazemos todos esses levantamentos e essas avaliações de forma estruturada, não planilha Excel, forma estruturada. Isso já está dentro de um ambiente centralizado, numa ferramenta
numa arquitetura estruturada. A partir daqui, nós vamos fazer a descoberta dos dados para você localizar, descobrir e validar o que você levantou. Então, você vai chegar para alguém, Wellington, espera um pouquinho. Você falou que nesse processo que você é o dono, você não tinha nenhum dado pessoal sensível. Cara, como que você não tem? Eu fiz uma descoberta de dados aqui, ó, e descobri no subdiretório da tua área que tem lá um dado pessoal que, né, tem uma coluninha numa planilha lá que tem, por exemplo, exame médico, que tem se ele é sindicalizado ou não. Então, aí você começa o quê? Você fez de forma estruturada esse mapeamento, esse levantamento de forma estruturada. Tem até os riscos que a gente montou, o pessoal do jurídico pega todo o levantamento e começa a identificar os princípios da finalidade, as bases legais, começa a dar sustentação a cada atividade que você levantou com esses key users. Aí você pega no paralelo, você vai descobrir, fazer a descoberta e validar. Por quê? Que nem alguém comentou aí, nem sempre os nossos colaboradores sabem que estão tratando dados pessoais, porque é um conceito novo que é dado pessoal. Então, a gente ajuda nessa validação. A partir do momento em que você consolidou todo esse cenário, você confirmou com a descoberta desses dados, você começa a atuar naquelas 3 vertentes que a gente falou no slide anterior. Ó. Vamos ver na privacidade se realmente eu estou correndo risco legal ou não, se eu não estou compliance, o que eu preciso melhorar de uma normativa interna, o que eu preciso implementar junto aos meus colaboradores, quais os contratos que eu preciso mexer, porque tem umas cláusulas meio ruins, eu estou com pouca base legal, ou tenho um risco aqui de interpretação. Aí eu identifico também, por aqueles mapeamentos feitos aqui, ó, quais são o quê? Pelos controles que já estão mapeados, em função das respostas que eu tive, eu pego e tenho todo o cenário de segurança, ISO 27001, porque eu tenho todo um contexto que, se está correlacionado ou não, em todos aqueles controles que eu mostrei, porque eu fiz o mapeamento, eu fiz a avaliação. E depois eu fecho aqui na governança. O que é governança? Nossa, ó, o meu processo, o meu portal que eu estou abrindo lá para o titular, ele vai seguir todo esse workflow, tem essas pessoas envolvidas, tem o RH quando tiver esse tipo de requisição, tem o jurídico, tem o DBA, tem todo esse workflow mapeado. Assim como eu implementei também minimamente dentro da minha gestão de mudanças, o nosso Privacy by Design e Privacy by Default. Porque eu estou falando em governança de dados. Eu tenho que me preocupar que todos os projetos, todas as mudanças no meu dia a dia, o meu dia a dia corporativo respire, exale na corrente sanguínea a privacidade. Então, eu estruturo tudo isso, eu monitoro tudo isso. E a partir do momento que alguém sai fora de um contexto inicialmente identificado, eu posso gerar alarmes, que é a parte da gestão do quê? Da gestão de incidentes que vai aparecer na ferramenta. E por que é importante tudo isso? Fala, Cezão. Incidente de segurança sempre existe, né? Começa esses baita vazamento de dados. É a mesma coisa. Tem uma outra coisa também, né? A sequência que a gente faz, o mapeamento de dados, ele não necessariamente acontece no primeiro momento. Porque você vai mapear, não tudo, mas de uma certa forma aquilo que é crítico. Para saber o que é crítico, eu preciso fazer a primeira avaliação inicial. E eu já preciso identificar com as pessoas o que elas acham que é crítico. Já posso passar por aferição legal, assim, ó, estou fazendo isso, beleza? E aí, nesse momento, eu diminuo o esforço. Eu diminuo o esforço. E mitiga o risco, né? Porque você começa mitigando do que é crítico, depois você entra no periférico. E outra, é sempre assim. Você vai no que é crítico primeiro. E exatamente. Funciona, porque nunca tem fôlego para fazer tudo que você acha que ia fazer. Então, pelo menos você faz minimamente aquilo que já dá uma resposta bastante expressiva em relação ao propósito do projeto, né? Propósito, exatamente. E outra, ó, LGPD não é projeto, né?
LGPD é governança, é continuidade. Você inicia, né? Inicia, e isso daí virou um processo corporativo contínuo, não para mais, né? E todo esse cenário que o César acabou de comentar aqui, né? Tem toda uma visão integrada, que você vai procurar esses dados aí, se está em cloud, se está onde estão, se está numa base de dados do seu data center local, terceirizado ou não. Quer dizer, você sai vinculando, porque a ferramenta tem vários plugins, né, César? O OneTrust tem vários plugins aí, né? Mais de 150. Eu mexo mais com Security A ainda, então... tem mais de 150. Mais de quanto? 150. Então, quer dizer... na realidade, eu tenho... Eu trabalho com Salesforce, Night Partners. Então, eu vinculo na descoberta de dados, eu não vou lá ficar mapeando o Salesforce, falando, eu tenho o Salesforce, ele começa a trazer o que é óbvio, nome, endereço, esse tipo de coisa, ele começa a mapear. Outra coisa também é que pode ser que você não tenha dado o nome como você queria, então você vai ensinando a ferramenta, que nem Siri da Apple, você vai ensinando e ela vem voltando para você, isso aqui é isso aqui? Você vai dizendo meio que sim, não, fica menos manual esse processo. Tem um processo de aprendizado, ela vai aprendendo. Você colocou aquele mesmo tipo de nome, né? Salesforce também, tá? Você não, tem empresa francesa, tá com tudo quanto é cabeçalho em francês. O cara vai começar a entender, né? Então, não tem esse tipo de drama. O legal é você ir aprendendo e potencializando o que você já fez. Então, tudo que se faz, desde descoberta de dados, a partir de alguma coisa que você queira descobrir, né, que você vá aprendendo e que a ferramenta aprenda também. Que nesse aspecto é menos trabalho braçal lá na frente. Isso porque queira ou não queira, né, uma ferramenta desse tipo, que é usada no mundo todo, o nível de valor agregado que se tem é absurdo, né? Porque olha quantas coisas estão acontecendo, né, no mundo todo, ele vai incorporando nesse contexto aqui, né? Então, é vivo, né? É vivo. Aprendemos uma frase maravilhosa aqui. O segredo é começar. Eu faria um pouquinho mais. O segredo é saber começar. E aquela sequência do John Kirizoglu é ótima, porque no primeiro momento você vê o tamanho da encrenca, sem fazer nada. Você vê o tamanho da encrenca. E aí, né, vamos falar um pouquinho mais dos direitos dos titulares. De forma prática. Isso aqui tem uma animação, mas é assim, né? Eu faço. Isso aqui tem uma animação, ficou sem animação, então ficou sem graça, Mônaco. Então, aqui, você tem uma solicitação, e essa solicitação vai cair na mão de pessoas. E aí elas vão sair fazendo esse emaranhado de buscas, e isso é completamente improdutivo. O ideal é você fazer isso pensando em fluxo. Né? O que é que você pode fazer em termos de fluxo? Porque essa é a realidade que você encontra. E é péssimo, isso dá um trabalho desgraçado e você nem aprende. Porque o cara que fez a tarefa 5, ele não ensinou para ninguém. Então sobra sempre para ele fazer aquilo. E aí você começa a comprometer as pessoas em relação a essas solicitações, e ou elas começam a sair mal feitas, ou atrasadas, ou você está gastando tempo demais e esforço para fazer uma coisa que podia ser feito de forma mais azeitada. O ideal é isso aqui, ó. Você ter uma sequência. Essas tarefas manuais você aprende. Esse é o AI, né? Essa é a inteligência artificial que você coloca na coisa, né? Onde é que busca o dado? Onde é que consolida? Se o cara pediu para excluir, você não exclui, caramba. Ninguém joga fora dado. Você põe um flag dizendo que o cara está inativo. Vai que o cara tem nota fiscal com você, você tem dados para prestar com outros compliance, você não joga fora o dado da pessoa. Você tira ela da atividade de marketing, por exemplo. As pessoas acham que vai jogar fora o dado. Não vai. Você vai inativar. Você vai numa escola e fala lá, me deleta. Não vai deletar você. O MEC não deixa. Você vai acionar cancelamento de inscrições, isso aqui acontece, que nem esse material, eu mandei para vocês usando um software, né?
que é o Constant Contact. Eu usei essa ferramenta. O processo de convite mandei para bastante gente, 0,01, mas assim, bem pouquinho, pediu para descadastrar. Está descadastrado, mas não deixou de ser aluno. Não vai receber mais campanha. Ok? Então você tem que respeitar. O duro é quando você faz aquele negócio, descadastra. Aí o cara monta outra campanha e te manda o mesmo e-mail outra vez. Descadastra. Você recebe o mesmo e-mail outra vez. Cara, isso irrita. Então você tem que aprender a fazer de forma educada, né? Nessa abordagem que você tem, que é uma dos preceitos da lei, tanto a GDPR como a LGPD, que você tem o quê? Tem que ter a triagem. Então, todo esse tipo de coisa fica armazenado. Quem pediu, que horas pediu e que horas foi dado o aceite a essa solicitação do titular. Eu tenho tudo isso gravado nesse Constant Contact. E eu escolhi por causa disso, porque eu ficava dentro de algo que eu prego. Não adianta eu falar uma coisa e fazer outra. Aqui tem uma pergunta: inativar é igual a descartar? Porque por a outra lei você precisou guardar o dado. Vamos supor que você queira quebrar o pau com o Pão de Açúcar, que eu adoro. Está aqui perto, vou lá sempre. Né? Não quero mais. Tá bom, mas você comprou um monte de coisa lá, eles têm que prestar conta do que você comprou. Você passou CPF, etc. Tal, não vai deletar. Dados históricos você não deleta. Você deleta, normalmente, é a relação. Agora, existem dados que têm que ser deletados. Por exemplo, um caso, verdade. Você preenche ficha em RH. Todo mundo preenche. E conta um monte de coisa lá. Essa ficha não tem valor legal para guardar na empresa. E os caras querem guardar aquilo como se fosse ouro. Tem que criar uma rotina de jogar aquele treco fora. Ou ficar com o básico. O funcionário foi demitido. Que dados você precisa ficar do funcionário? Os dados legais. E o resto? Tem que ter uma rotina ou de jogar fora, ou guardar numa sala e alguém sabe quem é o dono da chave. Para ISO 27 tá bom. O cartório é assim, se os caras não jogam papel fora, digitaliza, mas não joga fora. O que vira? Arquivo morto. Arquivo morto é um arquivo morto. Morto. Né? Você só vai resgatar lá se tiver alguma obrigação legal. Então, quando fala assim, vou deletar meu dado, não vai deletar. Tem tanta obrigação legal que é mais comum você flegar na base dizendo assim, isso aqui está inativo. Mas existem casos, por exemplo, a ficha que você não comprou, do coisa que você não comprou. Isso aí você tem que criar uma rotina de destruição. Mas a empresa não quer destruir. Ok, o risco é esse, né? Não há finalidade, tem que ir lá para o documento. Então, o documento de coleta tem que dizer assim, olha, eu vou coletar o dado e eu sou que nem gosma, eu vou grudar em você até o fim da tua vida. E o cara tem que concordar. Se concordou. Outra coisa, não está perguntado aí, mas tem assim, né? Eu vou ter que fazer um recontato com o cliente. Cara, se você não quer falar com o cliente, para que você quer ele? Então, quantas vezes você entra num lugar e fala assim, trocentos aplicativos, estou mudando minha política. É ali que você explica. Agora, se você não quer ter contato com o cliente, você está colecionando ele para quê? Né? Para encher o saco? Então, é engraçado como as pessoas gostam de ter número. Eu tenho 800 clientes, para quanto você vende? 2. Então, não adianta, né? Tem que ser um negócio mais coeso. E esse tipo de aprendizado vai mudando essa ansiedade das pessoas de justificar de forma sem base as coisas. Né? Eu preciso porque eu preciso. Né? Base legada ser base legal é isso? Não. Se está guardado um arquivo morto lá, para que você precisa daquilo? Essa é a pergunta. Vai para um hospital. Cara, o órgão regulador lá do hospital manda guardar aquele treco, você ficou ocupando salas com papel. Os próprios hospitais queriam jogar fora aquele tipo de coisa, prontuário. Pessoal, só uma coisa que eu estou sentindo aqui é que consentimento é somente uma das 10 bases legais. Um hospital, por exemplo, quem está perguntando aqui, né? Eu preciso pegar o consentimento da minha base legada? Não, gente. Você tem um contexto legal para aquelas informações estarem lá.
que é um funcionário, que é a execução de um contrato. Você tem base legal para ter. Não, se você tem uma base legal, uma delas é o consentimento. Você não precisa pegar consentimento para tudo. Então, você tem a execução de um contrato, você tem a sua obrigatoriedade legal para você sustentar aqueles dados lá, por exemplo. Dados de pagamento você tem que guardar no mínimo 5 anos. Então, não é só consentimento, tá? Tome cuidado com isso. Consentimento é somente uma das 10 enquanto LGPD, tá? Bom, tudo bem? Entendeu? A partir dessas tarefas manuais que encher os picuá, o legal é fazer um sistema de automação. Você vai ensinando o sistema. Eu coloco a rotina, o processo e os artefatos aí tudo engatado e vou melhorando. Em vez de eu ficar batendo cabeça, eu vou melhorando essa aplicação. Olha, eu tenho um aluno que trabalha em banco, e assim, lá no Mackenzie, a quantidade de envolvimento de não pessoal de TI com RPA é impressionante. Impressionante. Eles estão fazendo RPA para tudo. Virou até meritocracia. Então, isso aqui é RPA para mim. Você faz uma automação. Rotina. Só que se você não tem rotina, não tem processo. Então, vai ficar na mão. Porque cada vez é feito de um jeito. Então, se eu consigo enxergar o fluxo, eu vou tentando melhorar o fluxo. Isso é conceito japonês de Lean, né? Você vai melhorando o fluxo, tirando desperdício, tirando complexidades, e no fim você tem uma rotina. Então, a própria empresa, por si só, no final ganha muito, por jogar fora essa inércia de deixar as coisas do jeito que são. Bom, aí, né, tem uma outra coisa. Essa aqui seria automação. O consumidor realiza o pedido, seja lá do que for, você vê se ele existe, né? O que eu tenho para fazer com ele. Às vezes eu tenho erros de base, né? Que consulta eu vou fazer, que sistema essas APIs estão interligadas. Esse sistema devolve uma resposta, você compila esse treco e entrega para o cara do jeito que tem que ser. E isso, para mim, é o fluxo. Agora, o segredo está naquela caixa azul. Como é que chega ali? Né? Quer falar alguma coisa daí, Mônaco? Então, e aqui é o grande desafio do mercado, né? Porque hoje os investimentos são relacionados, umas ferramentas falam em terabytes, outras ferramentas falam em quantidade de sistemas, né? Que é por onde é precificado. Então, não queira fazer, que nem o César já falou algumas vezes, não queira fazer tudo na implementação, na adequação inicial. Pega os sistemas críticos, e isso você tem que saber, né? A criticidade daquele processo, identifica qual é o sistema aplicativo, se está em nuvem ou não. Comece pequeno, comece naquele contexto. E aí você vai, budget a budget, ano a ano, aumentando a abrangência dessas automações que você tem. Entendeu? Não queira fazer tudo de uma vez, que assusta. O projeto vai ficar maduro no segundo ano. Isso aí mesmo. O negócio vai ficar maduro no segundo ano. Então, é por isso que quando você vai para uma ISO, a aceleração faz com que você esteja apto em 9 meses. Agora, se você não tem a pressão da ISO, que força o cara a fazer o básico, que a ISO não é fazer muita coisa, é fazer o básico. Então, você força a fazer o básico, todo mundo aprende a fazer o básico. E aí, com ISO, você turbina o negócio. Sem ISO, leva um ano até você fazer um ciclo inteiro, e no segundo ano você consolida. Então, e essas ferramentas, normalmente, elas são SaaS. Você paga pelo uso, pelo módulo, você paga pelo aquilo que você contratou, se você não quer, você despluga. Então, é um negócio que tem que ser bastante customizado. E uma coisa que eu tenho visto, César, que o pessoal tem me acessado bastante, é que pelo fato desse ponto específico que você comentou agora, porque a renovação é anual, né? Vocês precisam analisar bem a ferramenta que você está usando, porque frente a essa possibilidade de trocar, você não vai perder o que você fez.
você tem que fazer o download disso de alguma forma para carregar na outra ferramenta. Então, uma coisa importante que vocês têm que analisar é exatamente isso. No momento, é gestão de contrato de novo, né? No momento que eu interrompo o contrato com uma solução qualquer, como que eu vou fazer esse transporte para outra? Né? Eu não posso perder o histórico, né? Tem mais. As ferramentas têm que ser modulares. Se você não está usando o módulo, você dispensa. Isso. Não quero. Deixa de pagar por ele. Tem uma pergunta aqui, ó. Nesse sistema que vocês têm trabalhado, a comprovação de que o solicitante é ele mesmo, isso é dupla autenticação. Isso é dupla autenticação. É típico que nem você tem no WhatsApp. Tá? Você tem isso... Ontem, que eu estava usando, que deu dupla autenticação, no Mercado Livre, fez uma dupla autenticação. A Samsung tem dupla autenticação. Isso é fácil. Você força o cara a ter uma dupla autenticação, a não ser que você esteja lidando com alguém que está sendo mau caráter ali, ele tem que ter muita coisa para conseguir fazer. Mesmo para você quebrar robô, né? Quebrar robô também, tem que ter tudo isso. Então, é o suficiente. O suficiente. Essa múltipla autenticação. Tem uma pergunta aqui, em relação ao quadrante mágico do Gartner, a OneTrust, qual que ela é? Ela é número 1. No mundo. No mundo. E é engraçado como é que eu descobri essa ferramenta. Eu descobri fuçando num site português. Eu queria mostrar como é que era cookie bem administrado. Falei, que legal isso aqui, meu. Aí fiquei olhando aquilo lá, fucei. Foi dali que eu tive contato com os caras, aí, namoro de um tempo, 1 ano aí de casado. Muito legal. Descobri por necessidade, assim, sabe? Vamos em frente. Mapping. Data mapping. Isso aqui é um angu de caroço. Nossa Senhora. É difícil você... Não se faz logo de cara. Você vai fazendo até chegar... Isso aqui é em crescendo. É em crescendo. Vou mostrar por quê. Aqui vai estar tudo zoado, porque era para fazer com animação, mas esse software ele joga para dentro chapado. É o seguinte, né? Começa olhando os verdinhos. Verdinho tem pouco, né? É isso que você tem normalmente. Aí, quando você vai olhar no verdinho, são os recursos de TI, é onde é mais estruturado. O duro são as atividades de tratamento, que você não sabe. Então, essa parte que está em vermelhinho é onde se atua. Porque tudo isso aí tem faltante. Onde é que eu descubro propósito de processamento? Bom, o TI não sabe. Base legal, o TI não sabe. Eu sou um controlador ou sou um processador? Essa é a empresa que sabe, não é TI. Tá? Então, algumas coisas que eu fiz aqui é baba de responder. Onde é que estão meus dados? Minhas fontes de dados fora da TI. Shadow TI. Né? Quem são os donos de processos? Isso é fora da TI. Os nomes dos processos. Né? Faturamento, venda, blá, blá, blá. Então, esse tipo de coisa, você vai preenchendo essas caixinhas, porque até então não foi e nem nunca será atribuição de TI. É atribuição da governança, como diz o Mônaco. Mais alguma coisa daí, Mônaco? Não, acho que é isso mesmo. É isso mesmo. De novo, né, pessoal? O data mapping não é só tecnologia, é um processo, tá? Porque a hora que você vai mapear, você tem que qualificar e classificar esse dado também, tá? Então, se você não tiver definido isso lá atrás, no mapeamento vai te apontar coisa dando prioridade para coisa que nem sempre é o alvo, né? Entendeu? Isso é importante. Bom senso. Mas é legal esse desenho. Bom senso funciona. Bom, para a gente ir para o fim, né? As pessoas acham que tem que começar assim, depois vai aprender. Não, cara, você tem que sair correndo. A grande lógica é você cortar a primeira e a segunda fase. A primeira, eu vou fazer uma planilhinha, eu vou mostrar para não sei quem, olha, eu vou... É muito... Essa timidez, cara, que mata. Não seja tímido. Não seja tímido. Esse projeto é para uma lei que está vigorando. Ok? É para uma lei que está vigorando, não é vai ser, está. Então, você tem que ser o mais lépido possível. Fosse andar, né? Aí, você implanta mapeamento de dados, preenche. Cara, você não ganha muita coisa com isso, não, mas mesmo assim, você responde algumas coisas. Então, as pessoas começam a achar que é isso. Aí eu vou querer andar. Então, vou fazer data discovery,
vou fazer pia, tudo isso aqui para mim é andar. O meu problema é governança, eu quero chegar aqui. Eu quero saber a classificação de dados, eu quero que isso seja automatizado. E outra, fazer aquela sequência, né? Começa mostrando o serviço, começa mostrando para o mercado que você está se mexendo. É um barato quando você faz projeto para a empresa que está em instituição de classe. É sempre a mesma coisa. Os caras vão lá na instituição de classe, já viu a LGPD? Aí o cara levanta e diz, estou fazendo um projeto. Os caras vão, e aí? Estamos matando a pau. Pode até não ser, mas o cara vira popstar. Já vi isso diversas vezes acontecer. Então, em associação de classe, isso aqui é um barato, viu? É um barato. Existe alguma certificação para o uso de modelagem de processo da OneTrust? Bom, existem diversas coisas. Primeiro, a gente forma profissionais com conhecimento. Então, a gente dá treinamento. Tem uma sequência, tem diversas sequências. O que eu vou falar faz o curso de ISO 27 Fundamentos, o curso de PDPF, que a gente chama, que é o Privacy Data Protection Foundation, para entender essa terminologia toda, etc. E faz o Practitioner, que tem mais mão na massa, mais conscientização de implantação, esse tipo de coisa. Cada curso desses é uma semana à noite. E eles têm, às vezes, 2 vezes por mês. Quando você termina esses cursos e faz exame, você recebe um certificado de DPO, pelo ECZIM. Isso distingue você para o mercado. Eu fiz uma tese de mestrado em cima disso e pesquisei com 200 pessoas o quanto isso era relevante para elas. Eu tinha 2 graus de relevância. Primeira, quero meter o pé na jaca na minha empresa. Segundo, quero estar bonito no mercado. Então, se o teu caso estiver nessas possibilidades, é um bom investimento. Eu, pelo menos, testei com 200 pessoas isso. E aí, depois disso, passaram mais de 600. Então, a gente continua aprendendo, né, nesse aspecto, advogando o que faz. Aí, outra coisa, no caso da OneTrust, a própria OneTrust, quando você começa a trabalhar, é tudo assistido. Tudo assistido. A gente pode assistir com um processo de coaching, faz um coaching. Você fala com a gente algumas horas por mês, para a gente ver se está indo, né? Baratinho mesmo, porque a gente quer fazer assim, a gente quer amplitude, não quer ficar navegando, quer ensinar, quer transferir as coisas para as pessoas. E a própria OneTrust, ela marca kickoffs e fala assim, eu estava vendo ontem, né, de um projeto que está indo bem. O pessoal vem lá, são 3 caras que eu formei que estão nesse projeto, de Minas Gerais. Os caras vêm, um assunto específico, por acaso era de SAR, o cara da OneTrust que fala português falou assim, e aí, assistiram a palestra que a gente mandou para vocês assistirem, que fica lá na base? Assistimos. Alguma dúvida? Não. Levantaram o mapeamento que a gente passou para vocês? Ok. Reunião de trabalho. Vamos fazer isso. Vamos fazer isso. Então é legal porque dá um ritmo. Você tem que, normalmente, nesse tipo de racional, para mim, você aprende a base, assim, assistindo 1, 2 palestras, às vezes certifica, você tira certificado disso, você fica com isso para você, né? Você fica com aquela certificação, então você vai ganhando massa crítica, são 4 áreas que você vai mexer, mas você pode, inclusive, elencar prioridades dessas áreas, às vezes são pessoas diferentes que estão fazendo isso, mas você vai absorvendo isso e vai implementando as coisas em paralelo, no ar, em 8 semanas, cada grupo, assim, fica no ar funcionando já, mais ou menos. E funciona, viu? Funciona. É bem legal, porque o ideal é a gente sair pela porta da frente e ser convidado para tomar um café, e não para resolver pepino. Porque... E não ir na cozinha. E não na cozinha, né? Não, eu não trabalho na Trust. Eu sou diretor geral da IT Partners, que tem selo da IT Partners para todo lado. O Mônaco é um associado nosso, que a gente faz curso, projeto, uma porrada de coisa junto, há um bom tempo, e é um prazer trabalhar com ele, inclusive. Eu espero que seja recíproco, porque a gente briga pra caramba. Lógico que é, senão não estaríamos aqui, né? E a gente colocou essa parceria, que a gente representa a OneTrust, como uma extensão dos projetos que a gente já fazia. Então, acelera nossos projetos isso.
E tanto faz se é conosco ou sem nosco, a gente ensina a fazer, mesmo que assim seja, né? E é bem interessante esse trabalho. Vocês vão receber um material básico do que a gente faz em relação a isso. E o próximo passo, se houve alguma coisa que interessa, tá aí os e-mails da gente, passou e-mail junto, né? Só vocês falarem, quero bater um papo. E a gente dá uma ideia de grandeza, preço, como é que funciona. É legal. É um negócio assim que uma semana você tem um pré-projeto para apresentar para a empresa, com começo, meio e fim, esforço e o escambau, e uma coisa que cabe no bolso, viu? Cabe bem no bolso. Eu fiquei assustado o quanto isso é competitivo. É muito competitivo. Agora, quanto é esses preços, né? Eles variam. Small business, empresa complicada, né? Se a tua empresa é grande, não vai ter conta de small business que fecha. Pode uma empresa complicada começar com small business? Pode, mas é a mesma coisa você pegar um pé 42 e enfiar no sapato 37. Vai faltar peça, sabe? Vai faltar coisa. Mas o pacote small business, para nossa empresa média, é um chuchu. É um chuchu. Já vem tudo. Tudo isso que eu mostrei, não precisa comprar módulo, nada. Já vem tudo. Primeiro ano nossa, você sai do zero para muita coisa. Mas, de novo, hein? Como disse o Mônaco, não é ferramenta que resolve. Ferramenta é o acelerador, tá? Você tem que ter consciência do que você quer, a empresa também. É um trabalho, né, de gestão que você está fazendo. Pode ser o Mônaco. Pode ser o Mônaco. Pode mandar e-mail para o Mônaco. Pode mandar para mim também. E depois a gente transfere isso para uma coisa mais operacional. Mas no começo a gente trata de forma consultiva. Tá? Que mais aqui? Vocês vendem o OneTrust como serviço de consultoria ou serviço? É sempre como serviço. A gente faz a consultoria e a relação tua é direto com a OneTrust durante aquele período de assinatura. A gente tem que honrar com a sustentação do cliente, né? Mas o que é importante falar também, né, César, que a gente tem estruturado aí, né, o que a gente chama de PO as a Service, né? A gente dá não chega, o termo um pouco pedante, né, que a gente criou, é mais coaching, né? A gente faz coaching. Então, você está com dificuldade, a gente faz coaching. Estabelece um pacote de horas e faz terapia. O que está acontecendo com o projeto? Tá isso. Pô, meu, é por aqui, vem por ali. É papo sem mão na massa, sabe? Então, se quer acelerador a gente dá. Aqui tem muita coisa que a gente cede naturalmente, né? Nesse tipo de relação. Porque a gente quer sucesso dos nossos clientes, né? A nossa ideia aqui é potencializar esse sucesso. Então, a gente encontrou um jeito de fazer isso, está fazendo legal, fazendo bem, e conseguimos fazer uma palestra 2 minutos antes do tempo marcado encerrar. Beleza? Vocês vão receber um e-mail de agradecimento que eu fiz agora há pouco. Tem um certificadozinho, vocês vieram no evento, vou mostrar para a patroa que vocês não estavam fazendo outra coisa, né? Tem coach para iniciante, sim. Tem, sim. Tem, sim. E a gente fica com esses 2 e-mails à disposição. O que vocês fizerem, a gente endereça. E vai um link para baixar também, né? Vai um e-mail com tudo. Vai um link para baixar um pedaço dessa apresentação com mais alguma coisa, mais a gravação que a gente fez aqui. Beleza? Então, bom sábado para vocês. Fizemos no horário, né? Do jeito que tinha que ser. E estamos Obrigado, pessoal. Obrigado. E cuidem-se, né? Cuidem-se, por favor. Cuidem-se. Tchau. Fim. Obrigado.